Eu gostaria hoje de falar o seguinte. O Deus que matou crianças, mulheres, e mandou eliminar todos os infiéis, lá no Velho Testamento, é o mesmo Deus a quem nós oramos hoje aqui. Se você ler o Velho Testamento, a lei, você vai encontrar vários textos em que se diz que determinados pecados, determinadas atitudes, deveriam ser punidas com a morte. E se dizia, será eliminado do meio do meu povo, ou deve ser eliminado do meio do meu povo. Fez coisa horrível, deve ser eliminado do meio do meu povo. Se você fizer uma pesquisa rápida aí na busca, no seu computador, no seu celular, na Bíblia online, pela palavra eliminado, deve ser eliminado, você vai ficar assustado. Talvez não teria nenhum aqui de nós vivo, porque já teríamos que ter sido eliminados, mortos, porque mereceríamos a morte de acordo com os critérios definidos naquelas leis. Tá bom. Isso é uma coisa. Outra coisa, por exemplo, é dizer, quando vocês entrarem em Israel, em Canaã, eliminem a todos. Matem a todos. Não deixem sobrar nenhum, nem mulheres, nem homens, nem crianças. É o mesmo Deus, em nome do qual Jeú matou os profetas de Baal traiçoeiramente, porque eram os profetas de Baal. O mesmo Deus, o Deus de Elias, que matou 450 profetas, que não tinham a mesma fé dele e que adoravam a outros deuses. Este é o mesmo Deus ao qual nós cantamos e oramos. Agora, como é que a gente justifica um Deus desse? Que palavras são possíveis, se é que elas existem, para defender um Deus que faz uma coisa tão horripilante quanto essa? E como defender, apoiar, participar de uma religião que tem toda a sua base construída sobre a fé nesse Deus? Como entregar a vida dos nossos filhos a um Deus desse? Como orar e confiar que um Deus desse vai defender a nossa causa? Vai nos curar? Vai nos proteger? Vai nos abençoar? Como pode um Deus sanguinário como este ser motivo de oração, adoração e fé? É sobre isso que eu queria falar hoje. Para concluir, que sim, nós podemos confiar nele. Sim, nós podemos orar a ele. Sim, ele nos ama e nos protege, cuida dos nossos filhos. O mesmo Deus.
Eu estou aqui organizando o meu pensamento para falar com vocês sobre isso. Eu acredito que nós temos que começar pelo texto de Romanos, capítulo 8, porque eu quero começar pelo fim. Romanos 8. A partir do verso 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Veja só. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que o estágio no qual nós estamos agora não é o estágio que nós estaremos. Porque agora nós gememos, ansiando pela libertação plena e definitiva. Não somente nós estamos sujeitos a essa situação momentânea, passageira, temporal, de sofrimento, de angústia, de dor, como em dores de parto. Mas também a própria natureza, as coisas criadas, também sofrem, também padecem da mesma escravidão e também aguardam a passagem desse momento em que vamos caminhando paulatinamente, progressivamente, devagarinho, e é devagarinho mesmo, em direção a este alvo, quando tudo será redimido. Quando tudo será renovado. Quando o entendimento será pleno. Quando dores, mortes, angústias, sofrimentos, guerras, atritos, conflitos não existirão mais. É para lá que nós caminhamos. Mas nós ainda não chegamos lá. E o Deus que estará lá, do nosso ponto de vista histórico, humano, temporal, preso ao tempo e ao espaço, esse Deus que estará lá é exatamente o mesmo Deus que esteve no início da história humana aqui na Terra. É exatamente o mesmo Deus que passou durante todo esse processo de evolução humana e vai indo, passo a passo, conosco, até chegar lá,
onde nós entenderemos tudo. E onde tudo aquilo que era a esperança se torna realidade concreta na história. O que é que eu estou querendo dizer? É que de lá, do início, Adão, até aqui, nós estamos vivendo um momento em que a história humana vai progredindo, em que a história humana vai se desenrolando e com a sociedade, com as sociedades se desenvolvendo, mudando a sua maneira de se relacionar, de enxergar a vida, de enxergar as coisas, progredindo, avançando, ampliando seus horizontes, tornando a vida em comunidade, vida social, mais coerente com a sobrevivência. Senão já teríamos matado a todos, uns aos outros. Tá bom, mas vamos pensar numa outra coisa. O sol é o mesmo sol que estava lá, é esse que passou aqui hoje à noite, hoje durante o dia. O mesmo sol. A lua, que talvez, eu não sei se dá para ver hoje, que passa hoje à noite aqui, é a mesma lá de trás. As estações do ano, inverno, verão, outono, primavera, são as mesmas também. Não mudam. Que eu saiba, jamais um nenê foi gerado em 7 meses, a não ser quando nasceu prematuro. Mas a natureza está programada para que um nenê nasça depois de 9 meses de gestação. É assim que foi lá e é assim que continua sendo. E o ser humano continua sendo também o mesmo. Que vai, com o passar do tempo, avançando, evoluindo em suas relações, melhorando a sua percepção da vida, da história. Vai avançando nas suas descobertas quanto à manipulação de tudo aquilo que já está criado. Que vai percebendo no decorrer dos séculos, e não dos anos, dos séculos, mudanças necessárias. E que vão sendo feitas paulatinamente, progressivamente, conforme o tempo vai passando. Aquilo que era obscuro aqui, se torna claro aqui, onde estamos hoje. Aquilo que era desconhecido, hoje é conhecido. Aquilo que nunca nem sequer sonhavam que seria possível. Se nós contássemos para Abraão o que é que a gente faz hoje, ele ia ficar louco. Ele ia dizer, não, isso é mentira, isso não é possível. É mesmo, vocês viajam de avião? Cara, eu andei muito. Não, a gente vai de avião, Abraão. O que era desconhecido hoje é conhecido. E o que é conhecido hoje, eu fico pensando o que vai ser daqui a algum tempo. Porque a gente está numa realidade maluca de desenvolvimento tão rápido que eu não imagino o que vai ser a vida daqui a algum tempo, não. Eu estou achando que vai ser um negócio doido. Vai ser um negócio assim que você fala, cara, é isso mesmo que nós chegamos? Mas é, porque é assim. Ok, tá bom, e Deus, hein? E Deus? Deus não sabia de nada disso? Ele era o Criador. Ele não podia fazer assim? E nós simplesmente descobrirmos tudo? Sabermos tudo? E simplesmente como que num passe de mágica, a nossa mente se abrir para aquilo que é o bom, o melhor, o ideal da existência humana nessa terra,
uma existência mais coerente com a sobrevivência de toda a espécie, coerente com o bom relacionamento? Ele poderia, não poderia? É óbvio que ele poderia. Mas ele resolveu fazer diferente. Ele resolveu se adaptar, se revelar e intervir de acordo com a condição de percepção, de entendimento, de cultura, de tradição, de história. Em cada um dos momentos dessa progressão, Ele está agindo para o nosso próprio bem e vai nos levando passo a passo, até que quando chegar aqui, aí eu vou dizer, agora eu entendi. Mas antes eu não tinha entendido. E eu estou aqui hoje. Mas e esses que estavam aqui? Primitivos. Deus mandou matar? Não, todos os povos matavam. Você vê as ordens lá. O infiel deve ser eliminado. E eles matavam em nome de quem? De Deus. Tá, mas não era só Israel que matava em nome de Deus. Os assírios também matavam em nome dos deuses deles. Os egípcios matavam em nome dos deuses deles. Os babilônios matavam em nome dos deuses deles. Todos os povos matavam em nome dos seus deuses. E quando nós observamos as maluquices que existiam em outros povos, nós vamos observar que, na verdade, a lei dada ao povo judeu é um avanço gigante. É um avanço extraordinário em relação àquilo que era praticado pelos outros povos. Era o avanço, por exemplo, de não entregar os filhos para serem sacrificados aos seus deuses, como todos os demais povos faziam. Que avanço! Um enorme de um avanço. Mas os povos eliminavam os pecadores com a morte. Todos eles faziam isso. Este era um traço da época. Este era um traço da sociedade que vivia naquele tempo. E que não teria a menor dificuldade em pegar os infiéis e passá-los ao fio da espada, meu amigo. Isso era comum. Era assim que se fazia. Domina-se um povo, passa ao fio da espada. Todos fariam a mesma coisa. Portanto, esta não é uma especialidade do povo judeu, da religião israelita, que, ordenados por um Deus sanguinário, manda matar. É tão somente a expressão do entendimento, era tão somente a expressão da condição humana da época, quanto aquilo que eles entendiam como sendo a existência deles em sociedade, na maneira de lidarem com todos os outros que eram diferentes e na maneira de conquistarem. E Deus se adapta a essa situação e fala a linguagem desse povo, dessa sociedade, dessa cultura. Contudo, Deus, vamos assim dizer, do nosso linguajar, sofreu a ignorância deles. Sofreu a loucura deles. Sofreu toda essa maluquice. E isso está claro nos profetas. Na medida em que você olha as atitudes deles, que para nós hoje são injustificáveis. Porque qual de nós aqui justificaria matar homens, mulheres e crianças porque eles não acreditam no mesmo Deus que a gente? Isso é impensável. Mas sabe de uma coisa? Se você vivesse naquela época, você topava.
e depois que matassem todas as crianças e todas as mulheres e todos os homens, você ia para o templo do seu Deus festejar. É claro que você ia. E eu também iria. Porque a cultura impregnada de centenas de anos, vindo numa constante linha de práticas como estas, e as crianças crescendo e ambientando-se nessa mentalidade normal, comum, que todos os povos praticaram, ele já sabe que este é o caminho. Depois de dominar, mata e festeja. E nós participaremos. De boa. Hoje a gente não faz isso mais, porque nós já avançamos. Nós progredimos. Nós descobrimos que existem maneiras melhores de conviver entre os povos. Nós descobrimos que não faz sentido sair matando infiéis, a não ser os malucos que hoje ainda continuam pensando. Você pensa bem, se hoje em dia ainda tem uns malucos que acham que tem o direito de matar os infiéis, esses do Estado Islâmico, você imagina o que era naquela época. Deus não levou em conta o tempo da ignorância. E através dos profetas, ele revelava o seu chamado ao amor, o seu chamado à misericórdia, à bondade, e ia ensinando didaticamente, conforme o tempo passa, que aquele caminho é um caminho de morte. Que aquele caminho, todo esse caminho, é um caminho de destruição. É um caminho do ódio, é o caminho da vingança, é o caminho da intolerância, é o caminho da destruição, é o caminho da angústia, é o caminho da morte. Tudo isso aconteceu para que nós soubéssemos que o caminho humano é e sempre será o caminho da morte. Mas você quer saber quem é Deus? No meio de toda aquela história? No meio de todo esse sangue? Você quer saber quem é Deus? Então é melhor você parar um pouquinho e olhar em outro momento da história. Porque nós temos que olhá-lo inteiro e não apenas pedacinhos. Olhá-lo inteiro. E se você olhar inteiro, você vai encontrar Deus no menino que nasceu em Belém, chamado Jesus. Nele, você vai encontrar Deus. Dizendo, o povo que estava em trevas, morte, angústia, perdição, a este povo que estava nas trevas, resplandeceu-lhes a luz. Aqueles que estavam em morte, veio-lhes a vida. E então, enquanto se dizia morte ao inimigo, esse diz, ame o seu inimigo. Enquanto se dizia, quem tocar em alguma parte impura do corpo de outro, do defunto, ou nas partes íntimas, por exemplo, tem uma ordem dessa lá, uma mulher que pegar nas bolas de um homem que não seja seu esposo, deve ter a mão decapitada. É, meu amigo, ia sobrar pouca mão, né? Enquanto se diz, quem tocar nisso, ou naquilo, ou fizer isso, ou fizer aquilo, deve morrer, ele toca em leprosos, ele toca em prostitutas, ele abraça crianças, mulheres, e ele diz assim, vocês querem conhecer o Pai? Olhem para mim.
olhem para mim e vocês vão ver o Pai. Vocês querem saber o que é que o meu Pai pensa sobre como se deve viver? Ouçam o meu ensino, porque o meu ensino é aquele que eu ouvi dele para passar para vocês. Ora, em Cristo, Deus nos apresenta a plenitude da sua revelação para uma transformação completa da nossa existência. Em Cristo, nós vamos começar a perceber que esse sangue derramado deve ser parado. Porque agora nós confiamos no único sangue derramado na cruz, que é o sangue de Jesus. Ele derramou o seu sangue para que nenhum outro sangue tenha que ser derramado. Portanto, quem olha para Jesus não tem o menor dilema com todas as atrocidades antigas, porque elas são apenas a revelação de uma cultura, de um momento do desenvolvimento humano em que eles estavam numa vida completamente primitiva, ignorante, sem razão, sem sentido, apenas vivendo as suas paixões conforme elas se apresentavam no momento, e tentando sobreviver conforme era possível, porque era matar ou morrer, era engolir ou ser engolido. Ou você ocupa e mata, ou você será ocupado e morrerá. Era só isso. E não nos esqueçamos de outra coisa, que no Velho Testamento se trata com um povo que guerreia, com um povo que quer proteger suas fronteiras, e que quer avançar nas fronteiras dos outros. E por isso, em guerra, mata-se e morre, com a naturalidade de quem nasceu e vai morrer uma hora, ainda que seja por uma espada, ou por fogo, ou por pedra, ou por qualquer coisa que seja. Mas aqui, em Cristo, Ele trata com a gente, um a um. E Ele diz, você tem inimigo? Ame o teu inimigo. Alguém te feriu na face? Vira o outro lado. Alguém lhe fez mal? Perdoe 70 vezes 7. Você acha que tem um monte de gente infiel? Elimine-os? Não. Ame-os. Abrace-os. Aceite-os. E não julgue a ninguém. Quem é você para julgar o outro? Por causa do que ele faz ou do que ele deixa de fazer? Por causa da fé que ele tem ou que ele deixa de ter? Apenas não julgue. E ame a todas as pessoas indistintamente. Este é o Deus. O dali de trás é o mesmo Deus, pela ótica de Moisés, pela ótica da lei, pela ótica de um povo vivendo a sua época. Agora, se vocês pegarem a história da época e começassem a olhar para Jesus, você vai ter que concordar que Jesus seria um escândalo para Moisés. Bom, é simples, né? Nem precisa ir a Moisés. Lembrem-se de João Batista. Antes, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois, quando ele vê esse homem indo para festas, comendo, bebendo, tocando em leprosos e fazendo um monte de coisa estranha, ele começa a dizer, peraí, tem alguma coisa errada. Eu acho que não é ele não. E mandam perguntar para Jesus, escuta, dá licença aí, eu falei que era você, mas era você mesmo? Ou nós temos que esperar outro? Porque estava muito estranho. João Batista vem com um discurso da ira. A ira de Deus sendo derramada sobre os ímpios. E vem Jesus, o amor de Deus sendo derramado sobre todos os ímpios. Aí João Batista fala, pô, esse negócio está errado.
Jesus é um escândalo até hoje para os cristãos que querem controlar a vida dos outros, impondo uma subcultura evangélica, protestante. Quanto mais naquela época. Agora tem uma outra coisa para nós pensarmos. Você fica chocado com as mortes do Velho Testamento? Nossa, quanta morte. É mesmo? Jesus não tornou a coisa mais fácil. Ele deixou ela um pouco mais complicada, porque ele multiplicou o número de mortes. Tinha muita morte no Velho Testamento? No Novo tem muito mais. Ixi! Infinitamente mais no Novo Testamento. Por quê? É porque Jesus diz assim: se você odiar o seu irmão, você o matou. Somos todos assassinos. Você se choca com aquelas mortes ordenadas lá no Velho Testamento de crianças? Quantas crianças você já matou dentro da sua casa? Estou falando dos seus filhos. Quantas vezes você já matou seus filhos? Com palavras de ódio, raiva, rancor, com xingamentos. Quantos amigos seus você já matou? E você se choca com as mortes lá do Velho Testamento de um povo primitivo? Não. O que Jesus chega e nos diz é o seguinte: o convite é para algo muito superior. Porque não tirar a vida de alguém é fácil. É só a sociedade melhorando, avançando, é só a sociedade ir evoluindo em suas relações humanas, que vão chegar num determinado momento em que vão concluir que esse negócio de ficar matando um ao outro não dá certo. E que é preciso levantar uma bandeira da paz e dizer: gente, vamos combinar aqui que quando a gente dominar o outro, a gente não mata? Vamos combinar aqui que só pode matar quem está na guerra, mas não pode matar os inocentes? Nós temos essa discussão até agora, né? Bomba foi lançada e caiu sobre civis. Sobre civis não pode. Mas bomba foi lançada e caiu sobre os soldados. Não, aí pode, legal. Mas nós falamos isso. A sociedade vai evoluindo e vai criando regras, leis de convivência para que as coisas se tornem mais sobreviventes, pelo menos. Mas chega Jesus e diz algo totalmente diferente disso e diz: quando vocês entenderem que nada tem a ver com práticas de tirar a vida do A, do B ou do C, com posses, com conquistas, quando vocês entenderem que tudo tem a ver com coração, com amar, aí vocês terão entendido o significado de nada daquilo que foi acontecido para trás e que vocês se horripilam com elas. Porque não há nada que ficar horripilado com o que aconteceu ali atrás. Eu tenho que ficar pasmo, é com a capacidade que eu tenho de não amar, com a capacidade que eu tenho de julgar, com a capacidade que eu tenho de apontar o dedo, com a capacidade que eu tenho de odiar o outro, de guardar rancor no meu coração, de não amar o meu inimigo, com a minha capacidade de simplesmente fazer a vida girar em torno de mim e me esquecer egoisticamente de todos à minha volta. E com isso a gente não se preocupa, mas ficamos discutindo o sexo dos anjos do Deus lá do Velho Testamento que matou alguém. A igreja vive fazendo isso. E você e eu também fazemos. O convite do Evangelho é para que nós passemos a olhar a nossa vida do ponto de vista de Jesus, tendo a Jesus como modelo. O convite do Evangelho é para que a nossa vida seja tomada pela verdade do Evangelho, pelo exemplo do Evangelho em Jesus. O Velho Testamento é a má notícia. A má notícia do ódio, a má notícia da morte, a má notícia da vingança, a má notícia da conquista, a má notícia de você simplesmente fazer tudo o que você tiver que fazer para se sobressair aos demais. E a boa notícia do Evangelho é a notícia do amor. Por isso que é
evangelho, boa notícia. É a notícia do amor, do perdão, da gratidão, da compaixão, da bondade. Esse é o evangelho. E o Deus do Velho Testamento era o mesmo Deus desse Jesus. Porque durante todo o Velho Testamento, durante toda a história até agora, ele vem revelando o seu amor. Ainda que as pessoas não estejam preparadas para perceber este amor. Voltem a ler o Velho Testamento, do ponto de vista de Jesus. Voltem a ler o Velho Testamento e comecem a observar o chamado de Deus ao amor. Separe as práticas nojentas, horripilantes do nosso ponto de vista de uma sociedade do ano 2000. Tente enxergar essas atitudes do ponto de vista de uma sociedade primitiva que vivia assim em todos os países da época. E comece agora a ouvir a voz dos profetas. E veja o que é que você vai encontrar nos profetas. Você vai ver profetas indo contra essa crença maluca e estabelecendo um Deus de graça, de amor, que busca, que perdoa, que aceita, que acolhe, que recebe, mas essa mensagem chegando em ouvidos surdos. Essa mensagem chegando em pessoas que não estavam abertas a perceberem isso, mas aí vem Jesus para nos trazer a luz, a vida. Tá, e por que foi que Deus escolheu o povo de Israel? Todos os povos faziam a mesma coisa. Todos eles. Deus podia ter escolhido a Assíria, não ia fazer diferença. O povo de Israel tinha sacerdote? A Assíria também tinha. A Assíria também tinha. A Babilônia também tinha. O Egito também tinha. Sacerdote, todos tinham. Ou você achou que isso era uma exclusividade do povo judeu? Não. Ter sacerdotes, todos tinham. Não, Deus escolheu porque teria profetas. Não, os outros povos todos tinham profetas, gente. Ou você acha que os reis iam consultar quem? Os profetas deles. Só mudava o Deus. Deus podia ter escolhido qualquer um. Mas ele escolheu Israel, o povo judeu, para fazer do povo judeu um canal onde ele iria progressivamente, no decorrer da história, ainda que o povo não ouvisse, ainda que o povo não entendesse, ele iria persistir, ele iria insistir, ele iria constantemente mostrar para eles o caminho da vida. E iria fazer isso de uma forma extraordinariamente clara, abrangente, para o mundo todo enxergar em Jesus. Por que ele escolheu Israel? Porque ele amou Israel. Ele diz isso para o povo. Por que vocês acham que eu escolhi vocês? Porque vocês eram os melhores? Não, vocês não eram os melhores. Vocês estavam entre os piores. Eu escolhi vocês porque vocês eram os maiores? Não, na verdade vocês estão entre os menores. Porque eram os mais fortes? Não, vocês estão entre os mais fracos. Eu só escolhi vocês porque eu vos amei. Um Deus que poderia ter feito, sabe o quê, meu amigo? Juntado a trouxa dele e caído fora para o céu. Do que ficar perdendo tempo com uma porcaria de gente que não quer saber de nada. Que fica aí discutindo o sexo dos anjos e tentando entender o que não é possível de entender, ao invés de simplesmente acolher a realidade da presença dele entre nós, embora ele pudesse não estar presente entre nós. Mas ele quis.
Então ele sofreu. Deus não sofre como nós entendemos o sofrimento, mas ele aceitou ignorar. Ele aceitou adaptar-se, se assim podemos falar. Ele aceitou simplesmente deixar que a humanidade seguisse o seu caminho, e durante todo esse caminho ele vai demonstrando o amor dele para um povo que ele amou. E ele continua sendo o mesmo Deus. Você e eu mudamos. Ele não mudou. Ele continua fazendo a mesma coisa. Amando. Ainda que a gente não perceba. Ele continua entendendo, acolhendo, abraçando, derramando sua graça, ainda que a gente insista apenas em dizer, eu só vou acreditar quando eu entender. E enquanto eu não conseguir resolver a equação de um Deus que manda matar com um evangelho que dizem ser da graça e do amor, eu não vou crer. E ele vai continuar te amando. E ele vai continuar simplesmente sendo Deus. Enquanto a gente se perde em tolices. Para concluir, há uma coisa que o Evangelho de Jesus estabeleceu. E que era a realidade antes, ainda que não percebessem. Continuará sendo a realidade capaz de transformar o mundo. E será a única realidade a prevalecer quando nós chegarmos nesse momento do texto que nós lemos aqui. E que é o amor. Tudo o mais passará. A única coisa que vai ficar é o amor. O amor que houve desde o início e que haverá até o final. Vejam só, nesse mesmo texto aqui, para concluir. Sabemos que Deus age em todas as coisas, todas, não somente algumas, e não somente depois de Jesus. Em todas as coisas, em todos os tempos. Ainda que a gente não entenda. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, seu amor. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Será por acaso uma visão primitiva da vida, do mundo? Será por acaso o fato de ter matado inocentes? Será por acaso o fato de ter matado 450 profetas de Baal? Será por acaso por ter exterminado os que viviam na Palestina? O que será? Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
O Deus que vem durante toda a história revelando o seu amor, é o mesmo Deus que nós cultuamos hoje. Permita, Deus, que você e eu percebamos isso. Permita, Deus, que você e eu abramos o coração para isso. E ao invés de procurarmos respostas desnecessárias da existência, a gente simplesmente viva o amor que Ele veio nos trazer e do qual nada vai nos separar. Quando fizermos isso, aí nós entenderemos tudo. Aí nós não teremos mais neuroses. Aí, a vida do outro, do mundo, se torna tão clara e tão simples, como quem apenas se vê no espelho, sendo amado por Jesus, e caminhando em direção àquele dia, em que todas as coisas serão plenamente estabelecidas, e que nós o veremos como Ele é, seremos como Ele é, e aí será apenas a plenitude da vida, sem as marcas dessa evolução humana marcada pelo pecado. Que Ele nos abençoe. Vem, Senhor, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifique este momento, com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito Rei e Salvador. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome pela Tua paciência para conosco durante toda a história, desde o início. A Tua paciência para com o primitivismo de relacionamentos, de entendimento da vida, da realidade, da Tua presença, da Tua existência, do Seu ser. Obrigado pela Tua paciência em suportar o tempo da ignorância e de revelar a nós o Teu Filho Jesus, para nos trazer a revelação verdadeira de quem Tu és e daquilo que Tu queres de nós, do caminho do amor, do caminho da vida, do caminho do perdão, o caminho da graça, o caminho da reconciliação, o caminho da ira retirada e da graça derramada, o caminho que nos leva à eternidade, de uma nova vida completamente liberta para experimentar, para viver a plenitude de um relacionamento contigo e com os demais, sem as manchas de tudo aquilo que hoje machuca, corrói, perturba a nossa existência. Ajuda-nos, ó Deus, a interpretarmos a nossa existência hoje, olhando para Jesus. Ajuda-nos a não apenas tentarmos interpretar o passado, como se fosse possível encontrarmos alguma expressão clara de Ti nas práticas, nas experiências antigas.
mas que nós tão somente acolhamos, aceitemos, creiamos, abramos o nosso coração para toda a vida trazida em Jesus. E para que nele tudo se esclareça em nosso coração, de tudo que está à nossa volta, na nossa existência tão complicada que por si só já traz tantas coisas incompreensíveis. Abra os nossos olhos para amar a todos à nossa volta. Abra os nossos olhos para amarmos a Ti sobre todas as coisas. Abra os nossos olhos para que enxerguemos aquilo que não é possível enxergar apenas olhando para a história, para o decorrer dos séculos, para as experiências humanas. Abra os nossos olhos para enxergarmos aquilo que só a fé pode enxergar. Só o Senhor pode fazer isso por nós e é isso que nós clamamos a Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém.